Pessoal, boa noite. Boa noite, estão me ouvindo? Tudo certo? Lucas já está por aí? Sim. Beleza. Professor Flávio chegou aqui agora também. Lucas, a gente não está te vendo, tá? Não sei se é só cair, agora estamos. Como é que tá meu áudio? Deixa eu ver se eu estou usando o microfone correto aqui. Ô, Lucas, você conhece o professor Flávio Eurípedes? Aí lá. Conheço, me deu aula. E aí, Lucas? Tudo beleza? Bom demais. E você? Tô aqui lutando com o sistema aqui o dia inteiro. Sabe que Cara, agora eu só vivo no fight aqui com o o sistema. Flávio, o Flávio, ele já tá milionário, porque todo dia Não. tá resolvendo problema, resolvendo BO. A empresa, a vida da empresa depende do professor Flávio, gente. Ai, esses dias, você tá falando aí, esses dias eu tava na reunião lá, sem ser o Giovanni lá, o Conrado falou assim, ó, eu não sei se é bom ou se é ruim a gente depender de você. Porque se você resolve, se você morre, o que nós vamos fazer? Você é bom de serviço, mas eu não sei se isso é bom ou se é ruim. Eu não vou desse jeito. Gente, e assim, como ainda não deu a hora da gente começar, eu vou contar. O professor Flávio, ele combinou de almoçar conosco hoje. Gente, Meio-dia, eu fui até Uberlândia, a cidade que ele mora. Ele combinou de almoçar com a gente. Tudo marcado. Ele me manda uma mensagem meia hora antes dizendo que estava resolvendo o problema. Mas eu perdoei, viu, Lucas? Nossa, eu perdoei. Eu perdi o almoço, gente. Não, e é uma fila. Fila de problema. Não era, se fosse um, tava bom. Pois é, Flávio, você perdeu o almoço, perdeu o café depois do almoço, perdeu as conversas, as Não, atualizações. eu penso tanto que vocês fizeram graça lá, né? Tanto que vocês fizeram. Nossa, tô até vendo aqui. Eu ia perder até meu horário de serviço aqui se eu fosse. Verdade. Mas é isso. Mas aí, A assim, próxima vez nós vamos. Nós vamos sim. Não, e claro, é trabalho, né, Flávio? Mas assim, conseguiu resolver parte dos problemas, pelo menos? Tô com um aqui, um de resto, mas tá bom. Eu ainda vou agora à noite ver se eu consigo concluir, mas tá tudo, pelo menos tá as coisas mais emergência assim, foi resolvido. Cara, mas hoje é quinta-feira. Quinta-feira é o dia do seu tradicional o quê? Não, é na segunda, meu churrasco é na segunda, é o dia da aula. Muito bom, muito bom. Depois, hoje, mais tarde, a hora que eu terminar aqui, eu vou pegar uma cerveja ali. Isso, boa, isso aí. Ô Flávio, eu mandei hoje para os nossos alunos e alunas, né? Eu mandei os arquivos que você me passou, o material, PowerPoint. Eu colei aqui também nos comentários e eu vou colar novamente o link para entrar no grupo de informes. A gente sempre lembra, mas tem alguns alunos que não estão naquele grupo de informes. É onde eu aviso das aulas, mando material. A gente tenta mandar por e-mail, mas o WhatsApp acaba que fica muito fácil, né? Aí eu colei aqui, inclusive, para o pessoal rever as aulas, né? Revisar as aulas. Foi muito boa a aula ontem, a apresentação do RoboFlow, que a Isabela fez. Inclusive, até já disponibilizei a gravação. Essa aula do Lucas aqui, amanhã cedo, já estará disponibilizada para vocês também. Lembrando, né, pessoal, que essa semana acadêmica é uma semana já tradicional, né, Flávio? É o terceiro ano que a gente faz. Que a gente pega a primeira semana aí e cada dia trazendo um pouco de conteúdo, né? E vocês sabem também que a cada disciplina da IMES, a gente tenta trazer um aulão. E aí, geralmente, o Flávio e eu fazemos esse aulão juntos, né? Antes era quinta-feira, agora é na segunda. Vamos ver como vai ficar os horários esse ano aqui, né, Flávio? Pra gente Vamos ver, mas um dia a gente vai, eu já deixo reservado para ficar, né? Claro, uma vez na semana a gente sempre está entrando aqui para poder conversar com os alunos, as alunas, né? E tentar tornar, boa noite, Leonardo chegou aqui agora, tentar tornar esse ensino, essa educação à distância, né?
um pouco mais próximo. É o que a gente busca fazer aqui, não só no curso de ADS, mas nos outros cursos da faculdade em IMES, né? Natália falou boa noite, boa noite. Ó, vamos lá, já deu 19h03, olha só, tem uma turminha muito boa aqui, e o Lucas, só para comentar com o Lucas, que o pessoal vai entrando, viu, Lucas? Porque esse horário, às vezes a turma chega do trabalho, né, vai ligando, e quem não consegue entrar, pega metade, depois acompanha a gravação. Olha aqui, nós já temos aqui a Adriana, a Alessandra, o Alessandro, a Carolina, Jennifer, Gabriele, o Hugo, o Júlio César, o Júlio Henrique, o Leandro, a Leidiane, o Leonardo, a Linda Valéria, o Márcio, a Natália, a Regiane, o Rudimar e Vitória de Oliveira. Né? Fernanda entrou agora, Michele entrou agora também, Gabriele falou boa noite, a outra Michele entrou agora também, o pessoal está chegando, e geralmente a gente não gosta de atrasar, esse é o horário. Boa noite, Fernando. 19h03 é o horário que a gente começa a nossa apresentação. Né? Ô Flávio, quer dar uma palavrinha aqui? Depois eu vou apresentar o Lucas. Tá. Então, pessoal, a gente falou aí, né? Boa noite a todos. Né? Nós estamos aqui, né? Mais um dia aí da nossa semana kickoff, da nossa semana de início das nossas atividades acadêmicas aí para o ano de 2026, né? Vários assuntos, vários temas diversificados aí, tentando trazer a interdisciplinaridade entre esses conteúdos, né, fazendo um conteúdo bem misto aí, né, porque a gente sabe que a gente tem pessoas aí não só do curso de ADS, mas tem, né, outros alunos aí que vêm dos cursos de administração, de ciências contábeis, às vezes do curso aí de recursos humanos também, né, que também acho que foram convidados. Né? Então é isso, dar boa noite a todos vocês e dizer aí que o Lucas que vai falar com vocês aí é o cara, gente, o cara é fera, né, já conheço ele há muitos e muitos anos, né, Lucas, né? E aí é do nível do Thiago, do mesmo jeito que vocês estão acostumados aí, né, então é isso, bola para frente, vamos começar. Eu vou me ausentar daqui a pouco, né, mas vou ficar aqui no início, na fase inicial. Tá bom, Flávio. Obrigado aí, eu sei que seu dia hoje está muito puxado, porque você já deu um bolo na gente na hora do almoço, mas você está perdoado, você sabe que tá. E bom trabalho aí nesse resto de noite para você, e agradeço você entrar aqui para falar um oi aqui para as nossas alunas, para os nossos alunos. Beleza? É o que o Flávio falou, a gente tenta sempre tratar de forma interdisciplinar. O primeiro dia falamos de Excel, de gestão, né? No segundo dia nós falamos de redes, que é não só para alunos de sistemas, né? Ontem nós tivemos um pouco de visão computacional, muito, muito interessante o tema que a Isabela trouxe. Hoje é um tema um pouquinho mais apertado para TI, né? Que nós vamos falar de Git, de CI/CD um pouquinho. E amanhã nós vamos falar de automação com N8N. E isso serve para todo mundo. O Flávio tem um monte de coisa lá de contabilidade que ele pode automatizar. A turma de gestão de RH pode automatizar. Então amanhã o tema vai ser muito legal. Hoje é um pouquinho mais focado em TI, talvez, só que eu já vi pessoas que não são de TI, já vi jornalistas trabalhando com GitHub, por exemplo, com repositório. Mas é isso, né? Por curiosidade, o Lucas, ele é meu irmão, foi meu aluno no curso de Sistemas de Informação, foi aluno do professor Flávio no curso de Sistemas de Informação, ele é engenheiro de software, trabalha na Red Hat, ele tem mestrado também na área, né? Fez um mestrado no Caesar, lá em Recife. Já foi servidor público federal também, né? Como eu sou servidor hoje, o Lucas já foi servidor. Já deu alguns cursos e o ano passado ele estava conosco aqui para bater um papo. Coincidentemente também sobre Git, que é um tema muito atual, né? E então hoje ele vai conversar. Gente, é aquilo que vocês já sabem, é aquela conversa. O Flávio, fica à vontade também para perguntar as coisas para o Lucas, igual a gente sempre faz junto, né? As nossas aulas. Vou passar a palavrinha para o Lucas agora. Lucas, irmão, fica à vontade, tá com você, tá? A gente geralmente vai até 8h15, mais ou menos, 8h10, mas fica aí no seu tempo, tá? Você pode dar a palavra, apresentar a dúvida depois, do jeito que você quiser. Vou fechar meu microfone, eu tô aqui, tá bom? Obrigado, tá com você, Lucas. Obrigado, vocês me escutam bem, né, pessoal? Ok, obrigado. Boa noite a todos, Thiago, Flávio, boa noite a todos os alunos presentes. Obrigado aí pela oportunidade, né, de participar com vocês. Os professores me encheram a bola aí, né? Não sei se eu sou isso tudo não, mas agradeço demais aí as palavras.
Bom, hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre Git, GitHub, um pouco de CI/CD, né? Antes de eu compartilhar minha tela, eu só queria falar umas palavrinhas, porque meus colegas, amigos, sempre me perguntam, né? O que eu devo estudar? Qual stack, né? Qual linguagem eu devo começar? Qual é a base? Por onde eu começo, né? A pergunta, acho que a pergunta que eu mais ouço em rodas de amigos, né? Porque eu tenho vários amigos aí da área, é por onde eu começo, né? E depois de vários anos aí estudando, quebrando a cabeça, eu cheguei recentemente a uma conclusão. Inclusive, eu tenho alguns amigos que estão online aqui agora. Obrigado, pessoal. Eu sempre falo o seguinte: são 3 coisas, acho que não diria as principais, mas acho que seria um bom início, né? Que é o Linux, que é o Git e é o inglês, né? O Linux, porque hoje basicamente é a base de tudo. É lógico, nós temos tecnologias em Windows, temos vários servidores em Windows, não estou menosprezando o Windows, excelente, temos que saber também. Mas o Linux, várias linguagens de programação foram criadas no Linux, no Unix, etc. Então é bem interessante, bem importante a gente saber pelo menos a base, né? Um pouco de linha de comando, de terminal, Lucas, de fazendo um Linux. parênteses, se me Sim, permite, fazendo um à parênteses na sua vontade. fala, eu sempre cito para os alunos aqui que eu deixei disponibilizado para os alunos alguns cursos totalmente gratuitos, cursos que na época eu e você escrevemos e vendemos um tempo para os nossos alunos da faculdade de IMES. Esses cursos são gratuitos, está lá no site, sempre eu estou lembrando. Um deles é o de Excel, o outro é um curso de SQL, de banco de dados, que toda aula eu lembro com eles a importância de banco de dados, e o outro curso é Terminal Linux. Não é interface gráfica, é modo terminal. Comandos, linha de comando, modo texto, terminal. Por quê? Porque isso é essencial. Na minha carreira como analista de sistemas, já teve um momento da minha carreira que eu fui escolhido para atuar dentro do cliente, na Telecom, porque era uma plataforma HP-UX, que é Unix, e eu conhecia Linux. Então, isso aí foi um diferencial. Tá? Então, eu sempre lembro, esse curso está gratuito e é um curso, assim, que são centenas de exercícios para você treinar linha de comando. Desculpa, Lucas, pode continuar. Não. Inclusive, pessoal, vocês podem interromper, podem perguntar, levantar a mão, porque isso aqui não é palestra, não é aula, é mais um bate-papo mesmo, informal. E só para pegar mais um exemplo, o próprio Git, né, que nós vamos falar hoje, ele foi feito para Linux, né? A gente usa normalmente, perfeitamente em Windows, mas é mais, digamos assim, nativo se a gente usar em ambientes Linux, né? Outro exemplo excelente é o Docker, né? Que é uma tecnologia de containerização, que é um pouco mais avançado, que para você rodar uma imagem Docker, um container Docker em Windows, dá um pouquinho mais de dor de cabeça do que rodar em Linux. Como eu disse, não estou menosprezando o Windows, é excelente também, tem suas aplicações, né? Enfim, para não me alongar demais. Então, a segunda coisa que eu falei, que era Linux, o inglês e o Git, né? O inglês é óbvio, né? Porque é a língua universal de várias áreas de conhecimento, de várias áreas de atuação no mercado de trabalho. Então, assim, não precisa se preocupar com a forma que você vai falar, se eu estou falando certo, se estou falando errado. Não. O que importa é você passar a mensagem. Hoje em dia você escreve mais do que fala, muitas das vezes, né? Então é sempre bom também você ter uma noção de inglês. E por último, o Git, que nós vamos falar um pouco aqui hoje. Eu não vou me aprofundar demais, porque é mais um kickoff, né? É mais uma ideia geral para vocês conhecerem, para vocês saberem da importância, do valor que é ter o Git. Enfim, são esses 3 pilares aí, é a minha contribuição para vocês começarem os estudos, né, a carreira de vocês. Eu vou tentar compartilhar aqui, daí vocês me falem, por favor, se estão vendo. Tá. Ô, Lucas, eu queria também aproveitar a sua fala de conhecimentos básicos, né? Você falou bastante aí sobre o conhecimento em inglês, sobre Linux, né? E sobre Git. E o que você me diz sobre linguagem de programação? Acho que o Lucas... Ah, tá. Fechei errado, desculpa. Não, tranquilo. Achei que tinha caído, né, a conexão. Não. Linguagem de programação, né? Eu comento muito com as nossas alunas e alunos
que no início, se você tiver conhecimento sólido, ou seja, se eu pegar uma linguagem de programação e exercitar conhecimentos de programação orientada a objeto, de padrões de projeto, de algoritmos, isso depois se estende facilmente a outras stacks para trabalhar, né? Sim. Eu sempre comento com a turma aqui sobre Python, que eu acho uma linguagem inteligível, fácil, como primeira linguagem de uso geral. Você concorda? Sim. Você discorda? O que você pensa? Eu concordo. O Python ela é fácil, né? Se a gente comparar, por exemplo, com o Java, né? O Java, só para citar esse exemplo, ela é mais verbosa. Eu até brinco com meus colegas que a gente usa uma linha de Python, se fosse fazer em Java seriam 20 ou até mais. Então, para quem está nos primeiros passos aí, Python é uma ótima pedida, com certeza. Né? Tem vários detalhes que em Python são abstraídos. Ponto e vírgula no final, por exemplo, né? Para citar alguns. Além das diversas bibliotecas existentes atualmente para Python, que você consegue fazer absolutamente tudo. Obviamente tem algumas desvantagens, né, que isso traz, porque é uma linguagem mais pesada, ela pode demorar para processar algumas coisas, depende muito da aplicação que você vai usá-la, né, para sistemas bancários, usa-se muito, igual eu falei, Java ou C Sharp, porque está bem mais próximo do nível de máquina. Mas 90% das aplicações, o Python, até mesmo PHP, né, que está morrendo tem 30 anos, né? Tem 30 Até anos hoje que está morrendo e continua pagando boleto da gente, né? continua pagando boleto, continua lançando versões e segue firme, né? Com esses vários frameworks e Laravel hoje em dia, por exemplo. Então, eu acho que é uma ótima sugestão, sim, começar Beleza. com os estudos em Python. Eu vou ficar vigiando aqui o chat, tá, Lucas? À medida que for se chegar alguma coisa, eu vou comentando com você. O Fernando Júnior perguntou: tem uma melhor versão do Linux? Cara, eu não sei responder ao certo, né? Eu trabalho hoje com o Fedora, porque faz parte da empresa que eu trabalho. Na verdade, eu uso sistemas Mac, mas a gente nos projetos usa muito Fedora. Mas tem o Ubuntu, o pessoal fala muito bem também do Mint, depende muito das aplicações. Enfim, eu não tenho uma resposta certeira. Você tem algum palpite, Thiago? Mas é isso aí. Tem. Tem várias opções Tem boas no vários mercado, né? sabores, né? Tem várias opções. O Ubuntu meio que criou uma tendência, um padrão, né, a partir de repositórios Debian, né, que é diferente da linha Red Hat, depois veio o Fedora, né. Eu acredito que um Linux inicial, até para uso como desktop, tá, que dá para você até rodar Steam, jogos, é o Linux Mint. Eu vou colocar o nome dele aqui, Linux Mint, porque ele é bem assim, estilão desktop Windows, que é o que a gente usa há 30 anos, né? Está acostumado já com o estilo desktop. Mas já o importante usei e é bem leve. eu também. É bem leve. O importante, eu acho que é você ter contato, né? É ter exposição ao sistema, né? O Hugo falando aqui que usa o Kali Linux para realização de teste de vulnerabilidade, pen test, esse tipo de coisa. Eu ia mencionar o Kali, realmente, é muito usado pelo pessoal do CyberSec, né? Pode ir lá, Lucas. Tá, vocês estão vendo aí, né? Sim. Tá, eu vou... a gente elaborou aqui esses slides, esse guia. Obviamente eu não vou ler tudo, porque tem vários textos aqui, várias informações, mas eu vou tentar dar uma pincelada geral aqui. Se por acaso alguma coisa falhar aí, eu não estou vendo vocês mais, eu vou pôr para apresentar. Enfim, como eu ia dizendo, hoje nós vamos falar um pouquinho do Git, GitHub e um pouquinho do CI/CD, que é um pouquinho avançado, mas é bom vocês saberem ao menos alguns conceitos, né? Então, qual era a dor, né? Como era a situação antigamente, antes do Git? E em breve eu vou explicar para vocês qual a diferença de Git e GitHub. Mas qual era a dor que se tinha antigamente? Por exemplo, você tinha uma equipe de 2, 3 ou mais programadores trabalhando num formulário de um site. Daí, um está fazendo uma parte, o outro está fazendo outra parte. Na hora que fosse unir essas partes, poderiam surgir vários conflitos, né? Então, esse era um problema, era uma dor no momento. Um outro problema que se tinha era não ter controle de versão, era não ter histórico, certo? Sabe hoje quando a gente usa o Word ou o Google Docs, por exemplo? A cada vez que você salva, ele salva uma versão. Por quê? Porque é bom para você rastrear, por exemplo, onde foi introduzido um bug, ou onde uma alteração foi inserida, ou
retirada. Então é muito importante, atualmente, principalmente, com esse tanto de avanço tecnológico que nós temos, você ter um controle de todas as alterações. É literalmente um histórico, né? Você vai ter um histórico de tudo que foi alterado no seu código, de novo, para saber onde foram introduzidos os bugs, onde foram introduzidas as alterações, etc, etc. Certo? Então, havia essa dor naquele momento. E então foi quando, acho que em 2005, vou passar aqui o slide, foi em 2005 que foi criado o Git, né? Que é basicamente um software que você vai instalar na sua máquina que vai te ajudar a controlar essas versões. Por exemplo, eu adicionei um formulário, eu vou dar um commit, que é essa palavrinha mágica que usa-se muito, né, no ambiente Git, para você salvar, entre aspas, né, essa versão. Quando você faz uma outra alteração, você dá um novo commit. Ou seja, na sua linha do tempo, a gente vai ter essas duas alterações que você salvou, certo? Então, essa é uma das principais aplicações. Uma outra, que a gente vai citar brevemente, é a colaboração. Enquanto eu estou aqui trabalhando, meu colega ao lado pode estar trabalhando até mesmo na mesma funcionalidade, e quando isso for unificado para a produção, a gente vai ter um controle exato de quem alterou, até mesmo qual linha, né? E quando, por quem, qual é o histórico daquela linha, por exemplo. Então fica muito mais fácil a gente controlar isso. Então surgiu o Git em 2005, conforme aí os slides, né? Para ajudar com essas dores, com esses problemas, né? E desde então vem sendo padrão de mercado. Nós temos também o SVN, que também tem as suas aplicações, já foi muito mais usado no passado, que é o Subversion, né? Inclusive, a gente aprendeu o SVN quando eu fiz a minha graduação. Também é bom, etc. Mas hoje em dia o padrão é o Git. Nós temos aqui um guia. Como eu falei, eu não vou entrar nos detalhes, mas aqui Ô, Lucas, nesse slide. só para falar que Pode a falar. gente não está te vendo. Não sei se sua câmera caiu aí, nós não Deixa eu estamos vendo ver. você, tá? Ah, agora estamos, agora sim. Acho que aconteceu algum bugzinho, Eu né? não sei, às vezes quando eu alterno a aba, não sei se Às vezes ela. some, né? Ah, tá. Mas o Tranquilo, slide vocês pode estão vendo. continuar. Estamos sim, pode continuar. Tá. Ah, ele também está perguntando a diferença de Git e Subversion, que é o SVN. O Rafael está perguntando. Cara, eu mexi com SVN há muito tempo. Eu acho que eu não vou saber assim, exatamente a diferença, mas o SVN ele não trata as versões tão bem quanto o Git, né? Eu acho que ele salva um histórico de forma diferente. Eu não confesso que eu não sei qual que é o nome do aluno, desculpa. É o Rafael. É porque, assim, quando começou, na verdade, existia o CVS, né? Que era Control Version System, que foi o primeiro que surgiu. Aí a turma mexeu e lançou o SVN, que foi um fork do CVS, do antigão CVS. Que aí já veio bem melhorado, né? Quando eu trabalhei na Telecom, eu trabalhei com Subversion. A gente guardava todos os nossos artefatos dentro do Subversion, dentro do repositório. E aí depois, o próprio Linus Torvalds, que você falou, né, que foi originário do Linux, Sim. e criou aí o Git. E aí a gente tem hoje o famoso que é o GitHub. Agora, a diferença técnica, Rafael, de como um armazena, tá, o outro armazena, a gente teria que aprofundar um pouquinho mais. Mas eu te falo que foi muito utilizado o Subversion, ainda tem locais que o pessoal ainda mantém o uso do Subversion, mas o Git é bem mais evoluído, né? Ele já tem os repositórios distribuídos e não só centralizados, igual o Subversion. Desculpa, viu, Lucas? É só para trazer. Não, mas é isso mesmo. Agora sim, você refrescou minha memória. Eu acho que a principal diferença é essa, cara. Eu acho que o SVN é centralizado. Além de guardar, o SVS, na verdade, né? Além de guardar um histórico completo da árvore, né? Ou seja, na sua máquina fica bem maior os arquivos, enquanto o Git é mais otimizado. Mas, enfim, a gente pode, inclusive, aprofundar melhor e compartilhar com vocês. É uma ótima pergunta. Obrigado, Rafael. Bom, nesse slide, continuando, eu tenho a instalação e configuração básica do Git, né? Vocês conseguem ver meu terminal? Agora não, Lucas. Estamos vendo só instalação e configuração básica. Estamos vendo somente a apresentação. Tá, deixa eu tentar alterar aqui, só um minutinho, gente.
Às vezes você vai ter que apresentar, share screen. Conseguem ver? Sim, uhum. Terminal? Sim, terminal. Tá, então eu vou só voltar aqui, porque aqui nesse slide ele está ensinando como instala e configura, mas como eu já tenho instalado, eu vou só mostrar rapidamente aqui, que ele cita ali as flags, né? Git config, para você configurar e criar o seu usuário local, mas como eu já tenho, ele traz o meu nome aqui, a mesma coisa para o e-mail, né? Mas basta você, conforme o exemplo do slide, você passar como parâmetro ali ao final o seu nome ou o seu e-mail, certo? Então, assim, eu só quero mostrar como que está bem configurado aqui. Vamos só avançar. Essa parte é bastante importante e gera muita confusão, inclusive para profissionais mais experientes, porque o Git é importante saber que tem, entre aspas, 3 estágios, né? 3 áreas, que é o seu diretório de trabalho, Working Directory, a Staging Area e o repositório em si. O diretório de trabalho, que é esse primeiro aí, esse maior, esse quadro maior aí da imagem, é o estado atual ali, onde você está trabalhando, você ainda não salvou, não adicionou nada no staging, nem o repositório. Você pode É a sua adicionar, máquina, né, deletar. Lucas? É o É a diretório sua da sua máquina. máquina, ele não está salvando, não está guardando nada naquele momento. Quando você acha, né, que terminou uma alteração daquele arquivo, por exemplo, e quer adicionar a área de staging, você dá um git add, que já já eu vou mostrar para vocês os comandos, mas você vai escrever git add e vai adicionar o nome do arquivo aqui. Quando você faz isso, ele adiciona nesse ambiente, digamos, temporário aí de staging, certo? Quando você considera que as alterações daquele arquivo, daquele grupo de arquivos que você deu add, ou seja, que você adicionou, estão prontas, daí sim você faz um commit. Em breve, como eu disse, eu vou elaborar melhor, um pouco mais isso daí. E o repositório é o estado dos arquivos na sua máquina, o estado final, digamos, em produção daqueles arquivos da sua máquina, entendeu? Pessoal, se vocês tiverem dúvida, por favor, à vontade. Beleza. Principais comandos. Quando você inicia o Git na sua máquina, você cria com Git init, né? Como está aí escrito no número 1. E no número 2, Git status, para você saber quais arquivos estão alterados, quais arquivos estão naquela área de staging que a gente mencionou no slide anterior, quais estão prontos para commit, por exemplo, quais foram removidos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para você. Vou entrar nesse Cocu aqui, que é um projeto nosso. Eu vou para a minha branch main. Git status. Nesse caso, ó, quando eu dou um status, ele fala que eu estou na branch main, e em breve eu vou falar um pouquinho mais sobre branches, e que eu não tenho nada para comitar, e a minha árvore está limpa. Ou seja, como eu estou de férias nos últimos dias, eu não trabalhei, então não mexi em nada, então tá tudo tranquilo. Então a gente usa git status, como tá ali no slide, né? E conforme eu já havia mencionado, tem o git add, e o git add ponto, ele adiciona todos os arquivos alterados ao ambiente temporário, que é o ambiente staging. Então é um atalho aí, digamos assim, né? E por fim, o git commit, que você, entre aspas, tá, pessoal, salva aquele estado na sua linha do tempo, no seu histórico, com aquelas alterações. Inclusive, você passa uma mensagem com a flag aqui, né, com o parâmetro "-m". Por exemplo, acabei de adicionar o campo de nome completo ao formulário. Para isso que serve essa mensagem. Ô, Inclusive, Lucas, há muito debate. Pode falar. não, assim, só para ficar claro, né? Vamos supor que eu e você estamos trabalhando no mesmo código, né? Uhum. E aí eu fiz uma alteração aqui relevante. Vou aproveitar o seu exemplo, eu adicionei um novo campo na tela, lá na camada de apresentação. Então, adicionei um novo Certo. campo. Aí eu vou comitar isso daí, ou seja, eu vou criar um marco temporal que depois eu posso voltar a esse estado a qualquer momento, se eu quiser. Isso Sim. pode ser feito, né?
Sim, correto. Perfeito. É exatamente isso. Essa é uma das principais aplicações, né? Vai que eu crio um commit que introduziu um bug. Então eu vou dar um revert, um restore, ou eu aponto a head, né, que é um conceito do Git, para um commit, para um estado no tempo, para um ponto no tempo anterior àquele. Ou seja, eu vou remover o bug daquela linha do tempo, certo? Basicamente é isso aí mesmo. Aproveitando ainda, Lucas, para poder ficar claro aqui para a turma que às vezes não tem ainda contato com o versionamento, né? Digamos que eu e você estamos trabalhando no mesmo arquivo e na mesma função, mas é uma função que tem, sei lá, 200 linhas, você está trabalhando no começo dela e você faz o seu commit. Eu vou e trabalho aqui também, lá no final da função, e faço o meu commit. Então, no mesmo arquivo PHP ou Python ou .py, eu e você trabalhamos e foi na mesma função. Você lá no início e eu aqui no final. Eu, às 15 horas, eu terminei, fiz o meu commit, você ficou trabalhando até 6h30 da tarde, deu o seu commit. Tá, e aí? São 2 commits diferentes, né, Lucas? Pode ser 2 programadores, podem ser 10 programadores trabalhando no mesmo código. E como é que essa salada no final funciona? Assim, eu sei que você vai chegar lá, mas só para ir dando uma visão para a turma, na prática, entender o que é isso, né? Eu tenho mais de uma pessoa mexendo no mesmo arquivo. Imagina você ter um TCC e você compartilhar esse arquivo de TCC que você está fazendo em grupo, um trabalho, TCC não, mas um trabalho que você está fazendo em grupo, várias pessoas editando, né? Como é que funciona essa salada aí, Luquinha? Então, o Git ele é inteligente o suficiente para saber o que foi alterado e se isso pode trazer um potencial conflito ou não. Então, se isso por acaso acontecer, o próprio Git nos informa que teve algum conflito ali na hora de dar o merge, né? Ou seja, na hora de juntar essas duas versões que você falou, porque às vezes por acaso você mexeu numa linha que eu mexi, ou até mesmo deu um espaço ali, enfim, deu algum conflito no código. Você escreveu uma coisa que já estava escrita, ou sobrescreveu outra coisa. Tem vários cenários, né? Então o Git é também uma das principais aplicações, ele vai ser inteligente o suficiente para te informar, ó, nas linhas tal, 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 tem conflito. Essa é a versão antiga e essa é a versão do seu colega. Qual que você quer manter? Né? Você quer editar isso manualmente, ou você quer manter a sua ou a dele, etc. Então, por isso que isso potencializa tanto a colaboração, né? Times distribuídos aí ao redor do mundo, por exemplo, usam muito também por causa disso. Ajuda nessa parte aí. Eu quero só falar uma curiosidade, tá, Lucas, sobre isso daí, só para ficar claro aqui para os alunos. Eu trabalhei numa época pré-versionamento numa telecom, numa época pré-versionamento, onde eu tinha ali, sim, literalmente centenas de programadores de várias empresas diferentes prestando serviço. E grande parte do nosso código ficava em banco de dados Oracle, que era código PLSQL. PLSQL, né? Cara, a gente tinha uma lista de e-mail e quando eu ia trabalhar em determinada rotina, eu mandava um e-mail para que outra pessoa não alterasse e salvasse e compilasse isso para o Oracle lá. Para você ver assim, que numa era pré-versionamento, era um pouco arcaico. Ó, gente, eu vou mexer na função tal, ninguém põe a mão nela, não. Ah, liberei, podem utilizar. E o controle, cara, ficava muito numa lista de discussão. É como se tivesse todo mundo numa sala e eu gritava, gente, eu vou alterar a PLSQL e SW Agreement. Por favor, ninguém mexa nela, porque eu vou salvar, senão você vai perder seus alterações. Então, olha o tipo de problema que a gente tinha numa época pré-versionamento que o Git resolveu. O Mike Myers trouxe aqui, o Git consegue se conectar com o GitHub. Depois eu acho que você vai responder, né? Então vai lá. Continuando aqui, tem várias discussões sobre o que escrever na mensagem de commit, né? O pessoal, muitas das vezes, escreve só WIP, que é WIP, que é Work in Progress, ou seja, muito genérico, ninguém sabe o que você adicionou. Às vezes você aplica, ok, por algum momento, mas enfim. Então, assim, eu recomendo fortemente vocês seguirem as instruções aí, escreverem mensagens claras e objetivas, commits pequenos e frequentes, né? E manter a consistência.
Inclusive, eu trouxe aqui também uma curiosidade, que existe uma convenção para commits, para mensagens de commits, chamada Conventional Commits. Eu não sei se vocês conseguem ver, inclusive a gente pode compartilhar depois, que Sim. ele traz aqui algumas dicas, né, do que escrever, os tipos de commit que existem, né? Por exemplo, patch, minor, e como escrever. Ó, tem alguns exemplos aqui, fit, vem de feature, né? Que é uma adição de uma funcionalidade nova. Então, enfim, vocês podem ler aqui que é bem interessante. Particularmente eu não uso, mas já vi muita gente usando. Então, isso aqui, repetindo, é para escrever mensagens de commit que geram valor mesmo ao histórico, né? Vamos continuar aqui. Acho que foi o Mike Myers, né, que perguntou sobre o GitHub. Agora a gente chega no GitHub. Então, até então eu falei do Git, que é uma ferramenta, um software que a gente instala na nossa máquina e nos ajuda a controlar essas versões do nosso código. E o que é o GitHub? O GitHub é como se fosse um client, é um cliente que pega aquele repositório que você tem local e coloca na nuvem, inclusive de forma gratuita, né, na maioria dos casos. Então, o GitHub ele serve para gerenciar inúmeros repositórios com inúmeros usuários ao redor do mundo. Então, é aí que entra, por exemplo, o nosso pull request. Quando eu entro num repositório que eu quero alterar, eu não vou lá, simplesmente baixo ele para minha máquina, altero e subo de novo. Não, eu baixo para minha máquina, altero e crio um PR, né? PR, pull request, para os mantenedores ali, para os gestores daquele repositório, no caso, assim, de repositórios públicos, né? Eu estou falando. Analisarem as alterações. Eu vou até tentar fazer um aqui daqui a pouco, mas eles analisam as alterações e aprovam ou não para aquela sua sugestão, por exemplo, ser aplicada ao código principal, né? Então, o GitHub é um exemplo. Nós temos também GitLab, Bitbucket, né? Mas o GitHub, com certeza, eu acho que é um aí um dos das principais ferramentas de Git remoto que existem, né? Inclusive, atualmente, mais um comando, né, que a gente pode aprender é o git push, que após a gente dar um commit, a gente escreve um git push para pegar as alterações que estão locais no meu repositório e submeter para o repositório remoto, né? Quando a gente usa esse git push. Ao contrário, a gente usa o git pull, P-U-L-L, posso até mostrar também em breve, para fazer o download dessas alterações. Eu vou tentar fazer um workshop bem rápido aqui ao final. Como se cria, então, um repositório? Quando a gente trabalha localmente, a gente dá um git init, né? Como a gente viu aqui nos slides anteriores. Vou até voltar um nível aqui. Mas para trabalhar no GitHub, a gente pode criar diretamente na interface, que é aqui. Esse aqui é o meu, né? Vou criar aqui clicar aqui no New. Vou escrever um proprietário aqui, que sou eu mesmo. Vou tentar colocar aqui, por exemplo, gestão de ativos. Eu tenho um amigo que trabalha com gestão de ativos. Então eu vou criar gestão de Inclusive, ativos. esse amigo tá aqui, viu, Ah, ele Lucas? está aqui online, né? Tá aqui online acompanhando a nossa aula Legal, bom também, cara. demais. Bom Projeto demais. para gestão de ativos. Temos outras opções aqui. Eu vou deixar ele público, porque o GitHub também nos dá a opção de deixá-lo privado. Então eu vou criar aqui. Beleza, criei. E onde ele está? Está na minha máquina? Não, ele está remoto, está no GitHub. Ó. Tá aqui eu estou no site, estou na UI do GitHub. E como eu faço para baixar esse repositório, que agora não tem nada, né? Que eu acabei de criar. Então basta eu copiar esse comando aqui. Vamos ver se vai estar tudo liso na minha máquina, gente. Deixa eu criar uma. Então eu copiei o comando para clonar para minha máquina esse repositório que eu acabei de criar, colei no meu terminal. Deixa eu ver aqui. Esqueci o comando, né, gente? Git clone, que é mais um comando git que a gente aprende.
e a gente passa o endereço. Agora ele está baixando da nuvem do GitHub todo aquele conteúdo que está lá. De novo, está vazio porque a gente ainda não fez nada, né? Tanto que se a gente der um L aqui... Eu vi que você fez o L aí, Lucas, mas deixa eu te falar uma coisa. A Amanda Silva, ela falou aqui, ó, amo o GitHub, faço, desenvolvo, coloco no GitHub o repositório. Ô, Lucas, já que eu interrompi, só para fazer um comentário aqui, à vontade, para elucidar um pouquinho mais aqui para os alunos e alunas. Gente, esse monte de comando que nós estamos fazendo, que o Lucas está mostrando, duas coisas sobre isso. Primeiro, se você quiser, existe uma interface para você fazer isso, que o próprio GitHub instala na sua máquina, você faz isso clicando com o mouse. Mas é imprescindível você aprender esses comandos, que isso aí você vai ganhar muito mais velocidade. E segundo ponto, os comandos do Git foram feitos para serem simples e não complexos. Existe um guia muito prático que eu sempre recomendo, Lucas, que ele chama justamente GitHub Guia Prático Sem Complicação. Eu vou colar o link aqui para o pessoal poder olhar, já está em português, inclusive, tá? Tá aí o link, tá bom? Então, assim, é legal a gente conhecer esses comandos, para você ter velocidade, você vai trabalhar com ele, mas no começo você pode trabalhar com interface e tá tudo bem, não tem problema nenhum, né? Vai lá, Luquinha. Assim, eu só estou usando o terminal também para mostrar a importância de você usar a tela preta, com alguns comandos aí, assim, notem que até eu fiquei perdido em alguns momentos, e vai acontecer o tempo inteiro. E só para complementar o que o Thiago falou, o VS Code, né, que é uma das ideias aí mais usadas, tem o próprio UI do Git, do JetBrains lá, o PyCharm, o PHP Storm, todos têm o GitHub acoplado, né, nativo. Então, assim, se você não quiser mexer com o terminal, realmente não precisa. Muita gente acha até mais fácil pelo terminal. Mas então, daí eu adicionei aqui, né, eu fiz o download do meu repositório, agora eu tenho ele tanto em ambiente remoto, que é aqui na interface do GitHub, quanto em ambiente local, que é aqui na minha máquina. Eu vou criar um arquivo aqui. Eu criei o arquivo olá.txt. Então agora ele já está na minha máquina. Só que, obviamente, se eu atualizar aqui, o olá não está aqui. Por quê? Porque eu não fiz nada com ele ainda. Então eu vou adicionar ele naquela staging area que a gente falou, git add olá. Então agora eu dei um add naquele arquivo. Vamos confirmar? Vamos dar um git status aqui. Mudanças para serem comitadas. O olá está ali. Mas ele está aqui? Não, ainda não, porque eu não comitei, eu ainda não dei um push. Então agora vamos dar um git commit -m, que é aquele comando, adicionando o arquivo olá. Pronto, dei um commit. Vai estar no remoto? Também não. Tem que dar um push. Então, git push origin main. Vamos ver se vai dar certo. Certo. Agora eu acabei de mandar as minhas alterações locais para o nosso repositório remoto. Tanto que ele vai até mudar aqui a interface e o arquivo está aqui. Obviamente ele vai estar em branco, né? Até bom a gente editar ele aqui. Igual uma aluna, desculpa, eu esqueci o nome, uma aluna mencionou, edita no próprio GitHub, né? Acabei de alterar. Vou criar um commit aqui, não é no terminal, não é no local, é direto no ambiente remoto. Ó, commit remoto. Vou dar um commit. Ou seja, o que eu acabei de fazer? Eu alterei um arquivo diretamente na nuvem no GitHub. E esse arquivo, essa alteração, ela vai estar aqui no meu computador. Vamos dar um cat aqui, que o cat é o comando Linux para você ver o conteúdo do arquivo. Uai, ele tá vazio. Por quê? Porque eu tenho que dar um pull, eu tenho que fazer o download dessas alterações. Pessoal, eu tô falando meio rápido, é meio confuso mesmo, mas que é só uma introdução, tá? O Git é bem confuso em alguns momentos mesmo. Então, vou dar um git pull. Deixa eu ver só com o pull ele vai funcionar. Ó, ele já me trouxe aqui que tem uma nova linha adicionada no olá. Então, se eu der o cat de novo, tá aqui minha alteração. Então, esse seria um fluxo básico, né? Você altera o arquivo, você manda e você pode alterar direto na nuvem, daí você baixa. Então, você tem que ter muito cuidado e muito entendimento desses ambientes que você está trabalhando. Uma coisa é local,
outra coisa é no remoto. Isso aí gera muito conflito e confusão mesmo, até para profissionais mais experientes. Alguma dúvida? Posso continuar? Então eu criei aqui Vamos lá. o GitHub, o repositório. Aqui, ó. Eu até tinha feito, né? Quando eu dei o clone, ele já trouxe aqui o meu repositório remoto, então eu nem precisei dar um add origin aqui, que é um comando mais avançado. Também eu dei um push, vocês já viram, e um pull. O conceito de branch é bem interessante a branch, porque você pode criar uma ramificação daquele seu estado para não alterar aquela linha do tempo principal que é a main. Às vezes fica um pouco complicado. Vamos tentar ver aqui no terminal. Às vezes até mais fácil. Ô, Lucas, Pode eu falar. posso dar um exemplo aí sobre branch que eu já vi no mundo real, que eu acho que fica Pode. bem interessante, cara. Uhum. É um software que tinha uma versão 39. Estávamos trabalhando na versão 39. E aí, galera, nós vamos trabalhar agora em features para a versão 40, para a nova versão do sistema. Só que a versão 39, ela vai continuar coexistindo, porque pode ter correção de bugs, alguma alteração emergencial. Então, o que foi criado? Foi criada uma nova branch com a versão 40, e eu passo a ter duas ramificações coexistindo. A 39, mais para manutenção, corrigir bugs e tal, e a 40 com a implementação de novas features. Em determinado momento, eu posso falar, gente, vamos começar a pensar na próxima versão. Eu posso criar uma branch da versão 41, alguma coisa assim, né? Até peguei seu exemplo e criei aqui uma branch chamada versão 40 para ilustrar, né? Então eu posso alternar entre essas branches aí. Eu uso um comando que ele é um comando resumido, né? Que é o GCO, que é o git checkout. Para não escrever tudo, eu só escrevo GCO para ir para main, por exemplo. Eu voltei para main, ou se não voltar de novo para a versão 40. Aqui na versão 40, eu posso criar um novo arquivo. Vamos dar, por exemplo, aqui touch olá da versão 40.txt. A versão da main, que é aquela nossa branch principal, não tem esse olá 40, só a versão 40, né? Então eu posso vou fazer rapidamente aqui, ó, vou adicionar nessa branch o arquivo, depois eu vou dar um commit, adicionando o arquivo lá da versão 40, né? Então, todas essas alterações é nessa ramificação. Não alterou a main, que é a principal, que é onde está em produção, que é onde todos os clientes têm, por exemplo. A gente está trabalhando com uma nova ramificação que muitas vezes nem está pública ainda, certo? Então, por isso que branch é tão importante também. O merge e resolução de conflitos, a gente já havia comentado, né? Quando duas ou mais alterações na mesma linha ali, no mesmo arquivo, se coincidem, daí o próprio analista tem que decidir qual delas ele vai usar, o que ele vai alterar para deixar sem conflito nenhum, né? Eu sugiro que vocês leiam depois em casa com calma esse slide. Pull request, isso aqui é bem legal, que entra um pouco numa das principais aí, features, né, do GitHub, das principais funcionalidades, que é a questão do PR, que eu falei mais cedo. Vocês viram que eu alterei aqui na versão 40, né, e também dei o commit. Se a gente usar o git log, a gente consegue ver que eu adicionei aqui por último, ó, adicionando o arquivo lá da versão 40. E eu quero sugerir essa alteração para que ela vá na main. Só que eu não quero dar um push direto para a main. Eu não quero fazer isso. Eu quero que os meus colegas leiam, outras pessoas vejam. Então eu vou criar essa requisição chamada pull request. Deixa eu dar um git push origin. Não vou usar mais a main igual eu tinha usado anteriormente. Eu quero mandar para a minha branch que eu acabei de criar. Versão 40. Acho que é isso mesmo. Daí ele nos cria esse link. Ele nos devolve esse link. No nosso projeto de gestão de ativos, eu entro. E ele me traz na UI esse template pronto, né, do pull request com aquele arquivo que eu acabei de adicionar. Então basta eu criar aqui, clicar aqui em create pull request.
os mantenedores, os donos, os responsáveis por esse repositório vão ver o seu pull request, que está aqui na aba de pull requests, vão analisar, legal, vou aceitar ou não, vou negar, etc. Então, uma outra, né, funcionalidade muito importante e interessante do GitHub. De novo, eu estou só dando uma passada geral, bem Sim, mais claro. complexo que isso, tem vários detalhes, né? A gente usa Uhum. labels aqui, nós temos os actions que eu vou falar já já, mas assim, é importante para o pessoal dar uma Eu acho, Lucas, que conhecida. nesse momento você está expondo aí conceitos e fazendo um workshop rápido, igual você mesmo falou, Uhum, com essas movimentações, né? Pull, push, isso. merge, pull request. E a Amanda Silva, ela fez aqui um comentário e colocou uma pergunta também. Ela Uhum, falou assim: fico fazendo os meus projetos no GitHub, porém para aprendizado mesmo por lá. Acho que lá pelo github.com, pelo site, né? sim. Crio um repositório, hospedo códigos e libero o site pelo Gitpage. Gitpage é aquela feature do GitHub que pega o que está hospedado no repositório e transforma numa página estática, né? Sim, E ela é isso fala mesmo. assim: Git serve para criar via prompt? Eu acho que é justamente, viu, Amanda, o que o Lucas está fazendo. Ele está criando os arquivos, na verdade, ele fez um touch, editou o arquivo no Linux e subiu isso daí lá para. E subiu isso para o GitHub através do prompt de comandos. Git Bash para criar prompt, ela colocou. Git Bash. O Bash é o nome, o Burn Again Shell. É o nome do shell de comando do Linux. Quando a gente fala prompt, é justamente o terminal, o prompt de comando. Então, eu não sei se eu entendi bem aí a sua dúvida. Natália, se você quiser abrir o microfone também, ou para detalhar um pouco mais, tranquilo. Né? Git Bash para criar prompt. Ou quiser escrever também, tá? Mas é isso, entendi, porque não uso o Git. Ótimo saber aprender. Beleza. Ah, tá. A Amanda colocou. Beleza. Uhum. Era isso mesmo que eu quis falar, professor. Legal, Natália. Então, assim, Amanda, é isso. Você pode fazer tudo pela internet lá, pela interface. Você pode instalar o GitHub na sua máquina, um aplicativo também que chama GitHub Desktop. Agora, o legal é no momento, né, certo, você conseguir fazer isso também via comando, tá bom? Então tá. É que eu estou no trabalho, então não posso falar muito. Tranquilo, Natália, beleza. Pode continuar, Luquinhas. É isso. Então eu abri um PR aqui, um pull request. Vamos considerar que eu seja o responsável. Eu vou aprovar aqui. Gostei das alterações, né? Você pode comentar aqui. Deixa eu ver se tem como. Ó, por exemplo, não gostei. Faça tal coisa. Um exemplo. Estão muito bom. Posso dar um comment aqui. A outra pessoa vai ver. Enfim, vocês podem seguir uma longa discussão aqui até chegar o momento que o responsável, o seu colega, o dono, enfim, pode dar um merge aqui. Quando eu confirmar esse merge, ele vai pegar essa versão 40, vai colocar na main pra gente. E se eu vier aqui e for para nossa branch principal e der um pull, você vai ver que ele vai trazer essa alteração desse commit. Olha lá. E se eu der um list para listar os arquivos aqui, a nossa versão 40 vai estar aqui. Então, assim, esse é o fluxo, digamos, principal aí de uma rotina de um profissional da nossa área, né? Vamos seguir. Agora a gente vai mudar um pouquinho aqui para CI/CD. Eu não vou me estender tanto, porque é um conceito um pouco mais avançado, né? Embora muito importante. O que é o CI? O que é o CD? O que são esses termos? Basicamente, o CI é a integração contínua, né? Então, assim, atualmente no mercado é muito sugerido você fazer pequenas implementações. Em vez de você implementar uma feature, uma alteração gigante de uma vez só, que pode trazer vários bugs, os usuários podem ficar perdidos. Não. A sugestão é você fazer pequenas alterações aos poucos, toda semana. No meu projeto, por exemplo, a gente faz 2, 3 releases por semana. Então, ou seja, tem 2, 3 versões por semana. Então, o que é integration? Né? Você pegando o exemplo anterior, a versão 40 e adicionar na main. Daqui 2 dias já cria a versão 41 e adiciona na main. Para você não causar uma grande mudança de uma vez só, digamos assim. E essa integração ela envolve vários testes, né? Inclusive a gente pode ver ali na imagem. O build, por exemplo, a gente vai compilar um código, é o build.
O teste é quando a gente vai executar os testes unitários ou os testes de regressão, etc. O deploy é quando a gente pega aquele pacote e coloca disponível em produção ou para os clientes baixarem. Então, esse é o CI. O CD, que é a entrega contínua, né? É quando passa pelo CI, quando passa por todos os testes, todas as validações que são automatizadas, porque esse é um dos objetivos desse CI/CD, é evitar trabalho manual, que é uma das principais causas de erros, né? Erros humanos é uma das principais causas de bug em software, por isso que a gente tenta automatizar tudo ao máximo. Então, o CD ele pega tudo que já foi testado e está pronto para produção e disponibiliza, seja onde for a forma, né, da empresa ali, do projeto, do time, de disponibilizar para a equipe, para os clientes ou para outros funcionários, enfim. Então, são dois conceitos muito importantes, muito usados no mercado. Tem que saber, tem que estudar. Inclusive, a gente usa muito GitHub Actions, né? Nesse slide aqui a gente menciona a importância, né, desse conceito. E só para fazer um paralelo ali com o GitHub, a gente usa muito o GitHub Actions. Eu acho que aqui, ó, Actions. Eu sugiro fortemente vocês brincarem um pouco isso daqui. Por exemplo, você vai empacotar esse meu repositório num arquivo zip e vai mandar no meu e-mail. Isso é um CI/CD básico ali. Roda um teste de unidade bem simples. Aqui tem uma vasta biblioteca com vários scripts prontos que também podem ajudar, né? Voltando ao slide aqui. Lá, como eu havia dito, né? A cada commit, cada vez que eu faço um push, por exemplo, o GitHub, se o meu projeto estiver no GitHub, esse GitHub Actions automaticamente vai disparar os testes. Vai fazer o build primeiro, depois dispara teste, e depois começa a monitorar. Isso de forma automatizada, né? Ô, Inclusive Luquinha, é uma área... tem aqui um comentário do Leonardo, né? Esses atalhos já vêm pré-instalado ou é necessário alguma extensão? Ele perguntou. E o Mike Myers falou que CI/CD é um bom nome para banda de rock. Isso aí, cara. É verdade. AC/DC, Thunderstorm. Muito bom, cara. AC/DC tem o CI/CD, muito bom. Bom que a galera do Verdade. rock aqui, cara. Massa demais. Muito O legal. Leonardo perguntou do shortcut, eu não entendi. Esses atalhos já vêm pré-instalados ou é necessário alguma extensão? Quais atalhos, hein? Eu não sei se eu entendi muito bem. Eu acho que às vezes passou do momento que você estava falando, eu também não peguei. Léo, se você quiser detalhar um pouquinho, tá? Eu já leio aqui e já comento. Será que são esses scripts Deve já ser. prontos? Isso, deve ser esses scripts já prontos que já vem aí, né? Os atalhos do Git, por exemplo, GCO. Tá, o Git Ah, Checkout. tá. Não, isso aqui, assim, não tem muito a ver com nossa Uhum, palestra hoje, mas é do ZSH, que é isso. um software para usar o terminal. É um Ou terminal, My, né? É o Z Shell. Uhum. esse aqui, ó. Ele traz o GCO. Para quem Ótimo. usa o Linux e variantes, é excelente. E a gente pode configurar os alias lá. Inclusive, é um bom tópico para a gente falar numa futura conversa, né? Enfim, esse é o CI/CD, vai do commit até o deploy. E como eu havia mencionado, o GitHub Actions é muito bom, eu uso bastante. É uma mão na roda, é gratuito. A gente usa o YAML, que é uma linguagem de marcação bem fácil de usar. Acho que eu vou citar aqui nos slides. Ó, aqui nós temos um exemplo de código em YAML. YAML, ó. A gente define aqui o evento, que é o trigger, né? Ou seja, a cada push na branch main, eu vou fazer tal coisa. Então, assim, é até um exercício interessante vocês fazerem aquilo que eu mencionei. Tenta compactar em zip e mandar para algum lugar, ou escrever algum comando no terminal do próprio GitHub. É bem interessante brincar com isso aqui. Porque automatiza muito o nosso trabalho, né? Aqui nesse slide, né, também traz um outro exemplo, que eu acabei de falar, né? Push na branch main, faz checkout do código, ou seja, ele faz fazer o download do código daquela branch específica, instala dependências, se for o caso, né? Se você estiver trabalhando com Python, dá um pip install, etc. Roda o teste, se tiver, e exibe.
É um ótimo exemplo esse aqui também. E aqui um resumo aí do que a gente falou hoje, né? Dos nossos slides. Bom, eu acelerei um pouquinho, né? Essa parte aí do CI/CD, mas obviamente nós temos várias coisas que poderiam ser faladas, né? O profissional do DevOps, hoje em dia, hoje também tem o profissional do GitOps, que é basicamente o profissional que só trabalha com as GitHub Actions, né? Também é bem interessante. Tem um leque aí, uma variedade enorme de opções, de ferramentas, de tecnologias, de coisas para se fazer. E é isso. O importante é sempre continuar estudando, né? E é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Algum comentário? Fiquem à vontade. Alguma coisa que passou, quer que eu repita? O Thiago quer falar alguma coisa? O Flávio deve estar tomando cerveja. E fazendo churrasco, certeza que tá. Eu vou Não, interromper aqui, desculpa. Vou interromper rapidamente, mas qualquer coisa eu volto, tá? tá bom. Bom, primeiro o que o pessoal tá perguntando aqui, o link para gerar o certificado, eu sempre mando no grupo, mas eu já vou mandar aqui. Só um minutinho que eu já estou pegando o link aqui, deixa eu já colocar. O link para gerar o certificado tá aqui, tá? Depois eu vou gerar também o certificado dos palestrantes. Bom, Lucas, cara, primeiro aí, muito obrigado, parabéns pela sua apresentação, né? Git é um assunto extenso e talvez assusta um pouco as pessoas no primeiro contato, né? Assusta um pouquinho, só que você já fez hoje questão de jogar um monte de conceito, né? Conceito de branch, o que é um merge, o que é um pull request, como é que eu baixo as coisas com o pull, como é que eu faço o push para mandar, o que é um commit, como é que eu escrevo as mensagens. A gente também lembrou aqui, todo mundo, que eu posso usar inicialmente, igual a nossa aluna faz, direto pela interface, depois eu passo a usar os comandos, né? Mas eu acho que foi assim, excelente a sua explicação, a sua explanação. E essa aula vai ficar gravada, o pessoal pode novamente, né, assistir isso daí. E, Lucas, já é a segunda vez que você participa aqui na Semana Acadêmica, né? Todas agora eu vou te chamar. Hoje acho que é a segunda vez que você fala de Git, né? Porque você usa muito no dia a dia. Na próxima oportunidade, eu vou trazer você para falar de outros conceitos. E aí, esses links que a gente comentou, Lucas, depois eu vou te pedir um favor, faz uma colinha, sei lá, 5, 6 linhas, 7 linhas dos principais links, o conventional commits que você mandou, o Git guia prático, e vamos mandar tudo isso aqui para as meninas e para os meninos, para eles poderem aproveitar, né? Mas é isso, muito obrigado. Pessoal, se alguém quiser fazer qualquer pergunta, né? Senão a gente... aqui, ó, eu tenho um site excelente que uso para praticar. Posso enviar por aqui? Claro, Leonardo, pode enviar por aqui, tá? O Lucas Baciotti, o Tende, tem como pegar o certificado da aula de ontem, sim. Só um minutinho, só passar aqui os certificados de todas as aulas. Ó, o colega aqui mandou aqui o learninggitbranching.js.org, já em português. O Leonardo mandou. Lucas, pega até esse link aqui, cara, coloca na sua colinha que eu mando para o grupo. Pessoal, eu coloquei aqui novamente o certificado dos 3 dias para vocês. E obrigado por vocês estarem aqui, por participarem. É muito importante essa semana. Eu sei que tem algumas turmas aqui que estão em recesso, Lucas. O pessoal está nem tendo aula. Vai começar outra matéria dia 19 de janeiro. Inclusive aniversário do meu pai, 19 de janeiro. Vai começar a próxima matéria e o pessoal está aqui. Então, assim, é isso mesmo, gente. A gente busca sempre... Sim, pode falar. Só para assim, falar para o pessoal, se tiverem dúvida, alguma coisa, quiser alguma orientação, pode entrar em contato. Depois a gente compartilha o meu e-mail também e todos estão aí para ajudar. Sim, o seu e-mail, eu mando lá, você coloca na colinha o seu e-mail lá, e o Lucas, assim como eu, sempre vê o e-mail muito rápido, né? A Amanda falou que praticar e aprender é tudo, realmente, a gente tem que praticar. De novo, eu lembro, o Lucas falou de Linux, tem o curso de terminal Linux, eu coloquei o link para vocês aqui. Beleza? Pessoal, amanhã a gente fecha a nossa semana com automação N8N. Espero todos vocês aqui. Muito obrigado, boa noite. Assim que a gravação ficar pronta, eu já envio, tá bom? Obrigado, Amanda, Júlio. Tchau, pessoal. Rudimar, muito obrigado. Anne, todo mundo que participou e contribuiu. É isso aí. Boa noite, gente. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Boa noite.
Boa noite. Boa noite. Boa noite aí, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal.